Capítulo 4. O universo de Newton. Nossas ideias atuais sobre o movimento dos corpos remontam a Galileu e Newton. Antes deles, as pessoas acreditavam em Aristóteles, que disse que o estado natural de um corpo era estar em repouso, só se movendo, impelido por uma força ou impulso. Seguia-se que um corpo mais pesado cairia mais rapidamente que outro leve porque seria mais puxado em direção à Terra. A tradição aristotélica também sustentava que era possível descobrir todas as leis que governam o universo através do pensamento puro. Não era necessário confirmar pela observação. Portanto, até Galileu, ninguém se deu ao trabalho de ver se os corpos de diferentes pesos de fato caíam a diferentes velocidades. Dizem que Galileu, para demonstrar que a crença de Aristóteles era falsa, teria deixado cair pesos da torre inclinada de Pisa, na Itália. É quase certo que essa história seja inverídica, mas Galileu realmente fez algo equivalente. Deixou bolas de diferentes pesos rolarem para baixo em um declive liso. A situação é semelhante àquela dos corpos pesados caindo verticalmente, mas é mais fácil de observar porque as velocidades são menores. As medições de Galileu indicaram que cada corpo aumentava sua velocidade em taxas iguais, não importando qual fosse o seu peso. Por exemplo, se você soltar uma bola num declive, cuja altura diminui em 1 metro a cada 10 metros que você avança, a bola estará se deslocando pelo declive a uma velocidade de cerca de 1 metro por segundo depois de 1 segundo, de 2 metros por segundo depois de 2 segundos, e assim por diante, por mais pesada que seja a bola. É claro que um peso de chumbo cairia mais rápido que uma pena, mas isso acontece somente porque a pena é desacelerada pela resistência do ar. Se você deixar cair dois corpos que não tenham muita resistência ao ar, por exemplo, dois diferentes pesos de chumbo, eles cairão com a mesma taxa. Logo veremos por que isso acontece. Na Lua, onde não existe ar para desacelerar os objetos em queda, o astronauta David R. Scott realizou o experimento da pena e do peso de chumbo e constatou que, de fato, eles atingiram o chão ao mesmo tempo. As medições de Galileu foram usadas por Newton como a base de suas leis do movimento. Nos experimentos de Galileu, à medida que um corpo rolava declive abaixo, sobre ele agia a mesma força, seu peso, e o efeito era fazê-lo acelerar constantemente. Isso mostrava que o verdadeiro efeito de uma força é sempre alterar a velocidade de um corpo, e não simplesmente colocá-lo em movimento, como se pensava anteriormente. Também significava que, sempre que não existir força alguma agindo sobre um corpo, este continuará no movimento em linha reta à mesma velocidade. Esta ideia foi explicitamente exposta pela primeira vez em 1687, nos Principia Mathematica de Newton, sendo conhecida como a primeira lei de Newton. O que acontece a um corpo quando uma força de fato age sobre ele é dado pela segunda lei de Newton. Esta declara que o corpo irá se acelerar, ou alterar sua velocidade, numa taxa que é proporcional à força. Por exemplo, a aceleração será 2 vezes maior se a força for 2 vezes maior. A aceleração será também menor quanto maior for a massa, ou quantidade de matéria do corpo. A mesma força agindo sobre um corpo com o dobro da massa produzirá a metade da aceleração. Um exemplo familiar é fornecido por um carro. Quanto mais potente o motor, maior a aceleração. Quanto mais pesado o carro, menor a aceleração para o mesmo motor. Além das leis do movimento que descrevem como os corpos reagem às forças, a teoria da gravidade de Newton descreve como determinar a intensidade de um dado tipo de força, a da gravidade. Como já dissemos, essa teoria declara que todo corpo atrai todo outro corpo com uma força que é proporcional à massa de cada corpo. Logo, a força entre dois corpos teria o dobro da intensidade se um dos corpos, digamos o corpo A, tivesse a massa dobrada. É isto o que poderíamos esperar, porque poderíamos pensar no novo corpo A como um corpo feito de dois corpos, cada qual com a massa original. Cada um destes atrairia o corpo B com a força original. Logo, a força total entre A e B seria o dobro da força original. E se, digamos, um dos corpos tivesse 6 vezes a massa, ou se um tivesse o dobro da massa, e o outro o triplo da massa, então a força entre eles seria 6 vezes maior. Agora, você pode entender por que todos os corpos caem à mesma velocidade. De acordo com a lei da gravidade de Newton, um corpo com o dobro do peso terá o dobro da força da gravidade, puxando-o para baixo. Mas ele também terá o dobro da massa e, portanto, de acordo com a segunda lei de Newton, metade da aceleração por unidade de força. De acordo com as leis de Newton, estes dois efeitos se cancelam reciprocamente, com exatidão. Portanto, a aceleração será a mesma, não importando qual seja o peso. A lei da gravidade de Newton também nos informa que, quanto mais distantes entre si os corpos, menor a força. A lei diz que a atração gravitacional de uma estrela é exatamente 1/4 daquela de uma estrela semelhante à metade da distância. Essa lei prevê as órbitas da Terra, da Lua e dos planetas com grande precisão. Se a lei declarasse que a atração gravitacional de uma estrela caía mais rapidamente ou mais lentamente com a distância, as órbitas dos planetas não seriam elípticas. Eles ou descreveriam uma espiral em direção ao Sol, ou escapariam para o Sol. A grande diferença entre as ideias de Aristóteles e as de Galileu e de Newton é que Aristóteles acreditava em um estado preferencial de repouso, que qualquer corpo assumiria se não fosse impelido por alguma força ou impulso. Em particular, ele achava que a Terra estava em repouso, mas segue-se das leis de Newton que não existe um padrão único de repouso. Seria igualmente correto dizer que o corpo A estava em repouso e que o corpo B estava se movendo a uma velocidade constante com relação ao corpo A, ou que o corpo B estava em repouso e o corpo A estava se movendo. Por exemplo,
Se por um momento deixássemos de lado a rotação da Terra e a sua órbita ao redor do Sol, poderíamos dizer que a Terra estava em repouso e que um trem nela estava se deslocando para o norte a 90 km por hora, ou que o trem estava em repouso e a Terra estava se movendo para o sul a 90 km por hora. Se realizássemos experimentos com corpos em movimentos no trem, todas as leis de Newton ainda seriam válidas. Quem está certo, Newton ou Aristóteles? Como é que podemos saber? Um teste seria este. Imagine que você esteja fechado dentro de uma caixa e não saiba se a caixa encontra-se em repouso no chão de um trem em movimento ou sobre a terra sólida. Essa última sendo o padrão de repouso de acordo com Aristóteles. Existe um meio de se determinar qual é a situação? Se existir, talvez Aristóteles estivesse certo. Estar em repouso sobre a terra é especial. Mas, se você realizasse os experimentos na sua caixa sobre o trem, os resultados se revelariam exatamente iguais àqueles obtidos se você estivesse dentro da sua caixa sobre a plataforma de trem estacionária, supondo que não existam solavancos, viradas ou outras imperfeições na viagem de trem. Se jogasse ping-pong no trem, você descobriria que a bola se comportaria exatamente como uma bola na mesa de ping-pong ao lado da linha férrea. E se você estiver na sua caixa em diferentes velocidades em relação à Terra, digamos a 0, 50 e 90 km por hora, a bola se comportará da mesma forma em todas essas situações. É assim que o mundo se comporta e é o que a matemática das leis de Newton reflete. Não existe uma maneira de saber se é o trem ou se é a Terra que está se movendo. O conceito de movimento só faz sentido quando se relaciona com outros objetos. Realmente importa quem está correto, Aristóteles ou Newton? Seria só uma diferença na maneira de ver o mundo ou na filosofia, ou seria uma questão importante para a ciência? Na verdade, a ausência de um padrão absoluto de repouso traz profundas implicações para a física. Significa que não podemos determinar se dois eventos que ocorreram em diferentes momentos ocorreram na mesma posição no espaço. Para imaginar isto, suponhamos que alguém em um trem picasse uma bola de ping-pong diretamente para cima e para baixo, atingindo a mesa 2 vezes no mesmo lugar, com um intervalo de 1 segundo. Para essa pessoa, os locais da primeira e segunda batidas terão uma separação espacial igual a 0. Para alguém de pé, ao lado da linha férrea, pareceria que as duas batidas ocorrem a uma distância de aproximadamente 40 metros, porque o trem teria percorrido essa distância ao longo da linha férrea entre as batidas. De acordo com Newton, os dois observadores têm direitos iguais de se considerarem em repouso e, portanto, ambos os pontos de vista são igualmente aceitáveis. Um não é favorecido em relação ao outro, como acreditava Aristóteles. As posições observadas dos eventos e as distâncias entre elas seriam diferentes para uma pessoa no trem e outra ao lado da linha férrea, e não haveria motivo algum para preferir a observação de uma pessoa à outra. Newton se preocupou bastante com esta falta de posição absoluta, ou espaço absoluto, como era chamado, porque isso não estava de acordo com sua ideia de um Deus absoluto. De fato, ele se recusou a aceitar a ausência de um espaço absoluto, mesmo sendo uma implicação de suas leis. Ele foi severamente criticado por esta crença irracional por muitas pessoas, mais notavelmente pelo bispo George Berkeley, um filósofo irlandês que acreditava que todos os objetos materiais, o espaço e o tempo eram uma ilusão. Quando contaram ao famoso Dr. Johnson sobre a opinião de Berkeley, ele gritou: "Eu o refuto, pois", e bateu com o dedo do pé em uma grande pedra. Tanto Aristóteles quanto Newton acreditavam em tempo absoluto, isto é, acreditavam que era possível medir sem ambiguidade o intervalo de tempo entre dois eventos e que este tempo seria o mesmo, quem quer que o medisse, desde que a pessoa usasse um bom relógio. Ao contrário do espaço absoluto, o tempo absoluto era compatível com as leis de Newton. E é o que a maioria das pessoas assumiria como ponto de vista do senso comum. Entretanto, no século XX, os físicos perceberam que tinham de mudar de ideia sobre o tempo e sobre o espaço. Como veremos, eles descobriram que o intervalo de tempo entre eventos, como a distância entre os pontos onde a bola de ping-pong quicou, depende do observador. Também descobriram que o tempo não era inteiramente separado e independente do espaço. A chave para essas percepções foi um novo conceito sobre as propriedades da luz. É possível que possam parecer se opor à nossa experiência, mas, embora nossas noções aparentemente sensatas funcionem bem quando lidamos com coisas como maçãs ou planetas que se deslocam devagar em relação a outros, não funcionam em absoluto para coisas que se movem com uma velocidade igual ou próximas à da luz.